Bem-vindos a esse vídeo tutorial, onde nós vamos ver a criação de um painel paramétrico que foi desenvolvido desde o Grasshopper até a gente poder chegar no Rhino-Khan. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a questão do Grasshopper, mas o que eu vou fazer bastante, digamos, um dos motivos desse vídeo é ver as relações que existem entre o Grasshopper e o Rhino-Khan. E quem vai fazer essa ponte aí vai ser o Rhino. Bom, muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos uma geometria, um painel. Então, também é legal a gente ver um pouco assim como organizar a informação. Né? Agora eu estou colocando aqui todos os meus layers para vocês poderem ter uma ideia do que nós temos aqui. Né? Então, nós temos um painel de 500 por 500 milímetros. Então, a gente já começa a ver aqui que é condição sine qua non que a gente trabalhe em milímetros. Tá? E eu tenho aqui um elemento, um paralelepípedo, que é o meu estoque. Né? Então, a gente também é legal a gente ver um pouco a terminologia que se utiliza. O estoque é aquilo que eu vou dar como material para a minha fresadora. Nesse caso, nós vamos trabalhar com uma fresadora de 3 eixos. E também a gente vê que o posicionamento do estoque com respeito ao nosso eixo de coordenadas cartesianas, nós vemos que este ponto daqui é o ponto 00 do sistema cartesiano. Tá? Ligando aqui o Rhino-Khan, eu vou trabalhar o Rhino-Khan, para quem não conhece, é um plugin do Rhino para fazer Computer Aided Manufacturing. Então a gente acaba fechando um pouco aqui o binômio CAD-CAM dentro da mesma plataforma do Rhino. Né? Aqui onde a gente tem acesso às ferramentas. Então, para esse trabalho, eu vou trabalhar com duas ferramentas. Uma ferramenta de um lábio só, com 10 milímetros de diâmetro. E aqui também estou configurando as velocidades e as revoluções por minuto da fresa. E também vou trabalhar com uma fresa de V, né, V1000, que ela tem 33 milímetros de diâmetro. E ela tem um ângulo de 45 graus. Então a gente vê aqui que com o Rhino-Khan a gente vai configurar todas as ferramentas que a gente achar necessário, né, que a gente tiver como ferramentas para a gente poder trabalhar. E no final a gente pode fazer aqui um guardar, né? Então vou guardar esta livraria de ferramentas e pode ser aqui dentro do Parametric Panels. Então vai chamar ferramentas. Então amanhã eu posso vir e vou utilizar as mesmas bases de dados da ferramenta. Então eu vou criando mais ferramentas, vou colocando aqui. Depois eu posso carregar, eu posso selecionar uma ferramenta específica, posso guardar a biblioteca, enfim. Então, vou fechar isso aqui para ter um pouco mais de espaço de trabalho. Então, aqui agora, como eu comentava para vocês, aqui a gente tem a organização dos layers. Né? Eu tenho, ao meu ver, é uma das questões fundamentais para a gente poder organizar a informação. Né? Então, eu criei aqui uma capa chamada Adornos, onde eu tenho meus textos, o meu logo. Aqui tem uns dots, que depois eu vou explicar para você que se refere. Aqui eu tenho umas cotas. Então, toda a minha capa Adorno agora ela está off, certo? E aqui eu tenho as minhas geometrias. Todas as geometrias, como a gente sabe, que a gente usa aqui no Rhino-Khan ou no Rhino, elas são, nesse caso, oriundas do Grasshopper. A gente vai ter que fazer o famoso bake para tê-las aqui, tá certo? Então, eu vou colocar aqui um pouco para vocês uma das figuras básicas para esse entendimento aqui, que seria essa caixa aqui. Essa caixa com essas perfurações que nós estamos vendo aqui, certo? Então, por exemplo, quando eu for fazer o horizontal roughing, é isso que ele vai interpretar. Então, a gente está vendo aqui o horizontal roughing trabalhando, que é um desbaste dentro dessas caixas, né? É uma das ferramentas, das estratégias que a gente está usando aqui.
Aí depois eu tenho um estoque de cor laranja, né? Então também é legal a gente ver como que sempre nós vamos ter aqui uma geometria, nesse caso ela está até oculta, exatamente, tá? Que é o estoque, eu sempre faço esse de color laranja, tá? Por quê? Porque o estoque, uma vez a gente faz o estoque, a gente pode desabilitá-lo, porque a gente vai declará-lo dentro do programa RhinoCam. Então você vê aqui no box stock, eu tenho que ver que realmente o meu estoque é aquilo que eu vou colocar na máquina, nesse caso 500 por 50 milímetros de altura. Tudo tem que estar muito controlado. Então tem um botãozinho aqui também de alinhamento, do estoque com respeito à minha geometria, tá certo? Não vou fazer um curso de RhinoCam que eu vou dar aqui, vou dar uma introdução a vocês. Aí depois eu tenho aqui uns pontos também. Então eu vou desligando algumas outras, por exemplo, vou desligar agora o meu estoque. Esses botões aqui de baixo do RhinoCam são botões de visualização. Então eu posso visualizar meu estoque, eu posso esconder as minhas trajetórias, tá certo? Então o que acontece? Com esses pontos aqui, o que eu vou ter é um engraving. Então eu vou fazer um engraving que vai passar por esses pontos que nós estamos vendo aqui. Só que esses pontos aqui que nós estamos vendo, na verdade, não são exatamente os pontos que eu vou fazer, porque as linhas para o engrave são essas daqui, tá? Essas são as linhas que eu vou utilizar para o engrave. Então, o que acontece? Bom, isso é o que? A organização, tudo aquilo que está vindo do Grasshopper para o RhinoCam, eu vou organizando essa informação por layers para ficar mais fácil depois de jogar isso aqui para o RhinoCam. Vamos dar uma olhada aqui, então agora no Grasshopper, tá? Aqui tem alguns pormenores, por exemplo. Como é que eu comecei essa história? Eu comecei essa história, eu vou agora desligar aqui o RhinoCam, não nos interessa nesse momento, tá? E essa geometria daqui também eu vou ocultá-la. De fato, agora eu vou ocultar tudo aquilo que está aqui no RhinoCam, para a gente poder começar a ver o que é o Grasshopper. Então, aqui no Grasshopper, a gente pode ir ligando paulatinamente algumas baterias para a gente ver em que consiste o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma série de células, né? De células, que a gente foi construindo isso aqui a partir aqui dos vetores. Então, tem um grid aqui de square, então aqui eu tenho aqui 80 por 5. Então, eu tenho 5 células de 80 milímetros por cada uma. Por que isso? Porque o meu painel principal é esse daqui. Vou ligá-lo agora. Tá vendo? Esse é o meu painel. E eu quero uma margem no meu painel. Tá certo? Toda essa área que está aqui em volta, eu não quero trabalhar nela. Só quero trabalhar aqui dentro. Então aqui eu também posso ver aqui o meu retângulo. Então é importante aqui no Grasshopper a gente indo ver o que eu quero ver no monitor, né? Então senão fica muito confuso tudo. E aqui depois eu criei aqui uma série de elementos porque eu queria fazer uma cota dentro do próprio Grasshopper, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o resultado dessa cota. Então, eu tenho aqui uma cota de 500 milímetros que é acotada dentro do Grasshopper. Vou escondendo as coisas para a gente ficar um pouco mais fácil o entendimento. Dessas células que eu tenho aqui, eu fui criando, na verdade aqui o outro está ainda ligado, tá, agora. Aqui eu encontrei o ponto do centroide de cada uma dessas células, né? Ele está encontrando aqui o centro, que é o centroide, e desse centroide eu criei uma série de pontos, que são esses pontos que nós temos aqui, e depois eu tenho um ponto, que é esse ponto que está aqui, que é o ponto B, que a gente está chamando, vamos ligá-lo agora. Eu vou ligando e desligando as coisas em função da nossa necessidade. Então, esse ponto B é o ponto que está bem no meio do meu painel, tá certo? E aqui eu criei uma relação utilizando o remap, para que os valores, o que nós estamos fazendo aqui é um atractor. Esse é um ponto de atrator. Vamos acender essa bateria aqui.
para que vocês vejam depois também com os... Aqui ligando algumas coisas para a gente poder entender. Tá? Essas superfícies aqui a gente já vai ajudar a gente a entender qual é o propósito, tá certo? Então, se eu vejo isso aqui numa vista de topo, eu vejo que os quadrados que estão mais próximos do meu atractor são menores e depois eles vão se desenvolvendo, certo? Por isso que eu criei aqui um layer, que é o layer onde eu coloco os dots, que é esse daqui, que a gente vai ver que existem aqui, então, 6 tipologias de retângulos, né, ou de quadrados. Essa aqui seria a tipologia número 1. Depois eu tenho a tipologia número 2, que é esse, esse e esse daqui. Aí a tipologia número 3, que é este. A tipologia 4, esta e esta. E a tipologia 5, que são esses daqui. E por último, nós temos a tipologia 6, que estão na esquina. Quanto mais longe desse ponto, maior é o quadrado. Esse é o conceito, digamos, que eu utilizei para fazer esse painel, digamos, já muito didático, vamos dizer assim, né? Então é interessante aqui a gente observar o seguinte: nós temos os painéis, certo? Que eu quero que vá do 01 até o 08. Esse é o domínio que eu tenho nos meus painéis. A gente por aqui com o remap, foi o resultado que eu tive. Então, claro, se eu mexer nesse domínio aqui, eu vou acabar tendo resultados de tamanhos de retângulos diferentes, né? Então, esse escalamento que é feito aqui é fundamental, né? É o fator que eu estou determinando para esse escalamento. Então, por ser um trabalho, um projeto paramétrico, a gente pode depois mudar e fazer outros painéis. E esse outro parâmetro aqui, nós já vamos ter que vê-lo na terceira dimensão, ele é o que vai fazer com que os meus pontos também, tá? Que agora eles estão todos aqui. Eu vou agora visualizar eles por aqui. Já estou visualizando os meus painéis. E aqui agora eu quero visualizar os meus pontos. Realmente não é tanto o propósito aqui desse vídeo, é mostrar para vocês a interface entre o RhinoCam e o Grasshopper, né? Então, o que acontece? Existem aqui, entre o meu remap que eu fiz aqui, ele vai do 0 até o 20. Ou seja, os retângulos que estão mais próximos do centro, eles vão estar na altura 0, certo? Na cota de nível 0. E aqueles retângulos que estão mais longe vão estar na cota de 20. Então, esse retângulo aqui está na cota de 20. E aí depois a gente pode botar aqui um painel. A gente pode ligar aqui o nosso domínio, que vai do 0 ao 20. E a gente pode ligar esse daqui também, que vai do 0 ao 16. E aqui, com o remapeamento, é isso que é o interessante, eu vou ter algumas cotas que vão dos 20, vai ter algumas que são 15, outras são 14, outras são 20, outras são 15 de novo, outras são 10, outras são 7. Isso aqui são as tipologias que eu mostrei para vocês anteriormente, aqui na vista de topo. Eu tenho 6 alturas diferentes aqui, que é onde eu quero dar, digamos, a tridimensionalidade no meu painel. Aí a gente sempre tem que estar, digamos assim, atento a algumas questões pertinentes ao próprio performance do RhinoCam, porque, por exemplo, para que eu faça um horizontal roughing, que é um desbaste, digamos assim, um desbaste rápido, eu preciso de ter um sólido, entendeu? Para poder fazer essa operação. Então eu tive que aqui fazer uma operação de extrusão dos meus quadrados. Vamos aqui colocar esse pessoal aqui para visualizar. Eu tive que fazer uma extrusão dos meus quadrados, que é esse elemento que nós temos aqui, e eu puxei da minha caixa que eu tinha lá atrás. Lembra que eu tinha a minha caixa? Dessa caixa mesmo, eu puxei diretamente para fazer uma operação booleana de diferença para ter esse resultado aqui. Então, esse é um resultado que eu preciso para o meu RhinoCam. Esse é o X da questão desse vídeo, tá? Então, com o botão direito do mouse, nós vamos fazendo os nossos bakes. E esses bakes têm um destino específico, que é aquele layer que eu já fiz anteriormente, tá certo? Então, se eu for aqui no meu layer, e vou pegar, por exemplo, o meu layer
da diferença que chama. Tá vendo? É esse aqui. Ele já está feito. Então não vou fazer de novo, certo? Então quando eu venho aqui com o botão direito e faço o meu bake, eu coloco que ele vá à capa que eu quero. Então o controle de capa, como eu falei para vocês anteriormente, é muito importante. Então chega no momento em que toda essa relação paramétrica desenvolvida aqui dentro do RhinoCam, desculpa, do Grasshopper, ela deixa de ter sua importância porque a gente vai fazendo os bakes para levar tudo isso lá para o Grasshopper. Por exemplo, aqui, quando eu fiz as minhas linhas de engraving, eu criei uma lista de pontos, eu quero unir dois pontos. Ou seja, aí depois eu fiz uma. Vou mostrar para vocês aqui as linhas que eu quero fazer o meu engraving, né? Vamos lá. Linhas para engraving são essas. Então eu vou tirar todos os outros layers. Eu tenho como costume nunca utilizar o layer default, deixo sempre ele com um layer aí que existe, mas eu não uso. Então aqui estão as minhas linhas para o engraving. E aqui agora eu vou pegar todo mundo que está aqui no Grasshopper e vou esconder todo mundo para que a gente possa ver só aquilo que nos interessa aqui dentro do Grasshopper. E esse elemento que está na capa que não deveria estar. Deixa eu ver se eu tenho outra diferença aqui também. Eu acho que eu fiz a diferença duas vezes. Exatamente, tá? Então, uma delas eu vou... Essa está na capa certa. E está na capa default. Então, esse aqui vai embora, tá certo? E agora, por fim, eu posso vir aqui aos meus layers e dizer que a diferença eu também não quero. Então, vou mostrar para vocês aqui as linhas que eu utilizei para fazer as linhas para o engrave. São essas daqui, tá certo? Essas são as minhas linhas que eu vou utilizar para fazer o engraving. Então, aí começa toda a correlação entre aquilo que eu tenho no Rhino e o RhinoCam, tá certo? Vamos começar talvez do mais básico aqui. Então, outra vez nos layers, eu vou começar da diferença, certo? Então, agora eu tenho aqui no monitor a diferença. Então, qual foi a estratégia que eu apliquei na diferença? Vamos lá. Foi a estratégia de um horizontal roughing. E aqui nós vemos que o horizontal roughing ele está pedindo para ser recalculado, porque quando a gente faz algum tipo de movimento no Rhino de geometria, ele pede para ser recalculado. Então a gente pode fazer para ele fazer um regenerate. Então ele está atualizando o que a gente chama de toolpath, que são os caminhos da ferramenta. E aqui a gente pode agora visualizar os caminhos da ferramenta. Vou fechar essa aba aqui. Então, esse é o caminho da ferramenta para fazer o meu horizontal roughing. Aí a gente pode fazer aqui uma simulação. Então, se eu fizer aqui a simulação, vamos fazer a simulação só do horizontal roughing. Eu quero fazer as simulações anteriores. Então, esse daqui eu vou falar para fazer um suppress. Quando a gente tem uma estratégia feita, a gente pode fazer um suppress para que essa estratégia não esteja, digamos, trabalhando, né? Porque eu quero ver só a estratégia do horizontal roughing. Então aqui eu tenho o primeiro resultado. E aí podemos já fazer também uma regeneração do acabamento que eu tenho no Pocket em Finishing, tá? Que é o que eu tenho aqui no programa RhinoCam. Nós vamos ter uma série de parâmetros, né? Para a gente poder vincular. Eu vou ter aqui meu estoque de zero, como que eu quero fazer o caminho da ferramenta, que tipo de offset que eu quero gerar, qual é o overlapping ou step over que eu vou ter nas minhas linhas, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui isso aqui com 50%, eu vou ter menos quantidade de linhas aqui. Ou seja, eu vou fazer um trabalho mais rápido. Aqui nós temos o nosso Pocket Finish que está aqui. Temos o meu Horizontal Roughing que está aqui. No meu Horizontal Roughing é onde eu consigo controlar que eu posso deixar um estoque, e é uma coisa que eu sempre faço, e eu posso controlar as alturas. Então aqui nós vamos ter alturas de 5 milímetros cada baixada, tá certo? Então o que acontece? Se eu vou ver aqui na minha vista de frontal, eu vejo que essas linhas estão a cada 5 milímetros, tá? E depois ele está deixando um excedente aqui abaixo. Aqui eu controlo como que eu quero fazer a entrada da ferramenta, ou seja, um programa bastante completo em questões de usinagem, tá certo?
A gente vê aqui que realmente tudo aquilo que nós fizemos aqui no Grasshopper agora pertence ao mundo do Rhino, com o qual pode pertencer ao mundo do RhinoCamp, tá? Então, o Rhino é quem vai fazer a ponte entre o Grasshopper e o RhinoCamp. Então, como eu não vou mais trabalhar com o Grasshopper, é importante a gente saber que a gente tem que ir guardando os nossos documentos de Grasshopper de uma maneira por separada, certo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o dia de hoje, 8 de dezembro. Então, aqui tenho já o meu arquivo do Grasshopper guardado. Nesse caso, também eu tenho que fazer e guardar o meu arquivo do Rhino, porque tem geometrias que pertencem ao arquivo do Rhino. Eu vou botar aqui em painel e vou colocar aqui a data de hoje. Depois, se vocês quiserem, depois eu posso enviar para vocês ambos os arquivos sem nenhum menor problema. Esse engraving aqui que está em suppress, eu vou fazer um unsuppress, porque eu vou querer trabalhar nesse engraving agora. E nesse engraving sim que eu quero ver agora a simulação. Então, esse é o primeiro trabalho que eu vou fazer, que é do engraving. Aí você está aqui, é muito importante a gente entender que se eu colocar o engraving aqui para baixo, vai ser o último que eu vou fazer. Se eu coloco para cima, é o primeiro. Eu vou distribuindo aqui a ordem. O que eu costumo fazer nesse caso, como o engraving eu vou usar uma V1000, e eu não tenho uma máquina com câmbio automático de ferramentas, eu tento fazer, agrupar ao máximo as ferramentas, né, para não ter que ficar trocando de ferramenta toda hora, né? Então, esse aqui é meu engraving. Aí depois eu tenho aqui um unsuppress do Standard Drill. Então, o Standard Drill é um outro tipo de estratégia. Aqui nós temos a reunião das nossas estratégias, que é a estratégia de holes, tá? Nós temos estratégias de 2D, ou 2,5 eixos, que são essas que estão aqui. Se destaca profiling, pocketing, engraving e chamfering, tá? São as que eu particularmente mais utilizo. Das estratégias 3D, as mais comuns seriam o horizontal roughing, parallel finishing, horizontal finishing, radial machining, spiral machining, depende um pouco da geometria, e as outras são bem secundárias, tá? Pouco uso se dá. E depois nós vamos ter as estratégias dos holes, né? Dos buracos, vamos dizer assim, das perfurações. Nesse caso, como eu estou fazendo uma perfuração que é um pouco mais profunda, porque ela tem 20 milímetros, e a minha broca, o meu bit, né, o meu drill tem 10 milímetros de diâmetro, eu estou fazendo isso em 5 vezes, tá? Então você vê aqui que se eu colocar isso como standard drill, ele vai fazer os 20 milímetros de uma só vez. Se eu colocar em 5 steps, incremento de 5 a cada 5 milímetros, então nós vamos ter aqui uma perfuração que ele vai entrar a fresa, vai sair, vai entrar mais 5 milímetros, vai sair. Então ele consegue tirar a, a biruta, né, de uma maneira mais correta, porque senão ele vai ficar cheio de biruta dentro dos lábios da ferramenta e pode travar na hora de arrancar a biruta para fora. Dessa maneira, nós temos já aqui, eu não quero fazer um vídeo muito longo, né? Mas aqui nós teríamos aqui toda uma informação sobre esse trabalho. Vocês vejam aqui agora como os tempos 23 minutos, 18 minutos, 32 minutos e para o Pocket 1 hora e 28. Enfim, me dá um total de 2 horas e 43 minutos. Eu posso também gerar aqui uma Shop Documentation, que é uma informação muito bacana para o pessoal, digamos, que vai trabalhar diretamente que vai estar operando a fresadora, né? É um informe que a gente pode gerar. Agora está sendo gerado esse informe, um arquivo HTML, em que a pessoa que vai estar ali ao lado da máquina, ela vai receber essa informação aqui. A gente pode também depois configurar o cabeçalho, né? Bem interessante, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma visualização da geometria, né? E aqui, deixar eu entrar um pouco mais próximo, para vocês poderem ver um pouco melhor. Eu tenho aqui quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Essa V1000 e uma de um só lábio, né? Uma plana. E eu vou usar a engraving, eu vou usar a ferramenta número 2. No Standard Drill, eu vou usar a ferramenta no 1. Horizontal Roughing também é a ferramenta número 1. E no Pocket também é a ferramenta número 1. Os cut feeds estão aqui. Aqui estão o spindle,
e aqui está o tempo que vai demorar para fazer cada uma dessas tarefas, né? E aqui está a configuração da fresa, entendeu? Então, isso é uma maneira bem bacana que a gente tem de poder visualizar tudo. Eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. A gente pode fazer, por final, uma simulação total, né? Para a gente poder ver exatamente, simular aquilo que vai ser feito a posteriori. Nesse caso, geralmente, eu tiro a visualização do toolpath, porque não me interessa. E esse seria o resultado final da peça, uma vez mecanizada. Vou deixando por aqui. Depois, nos comentários, vocês podem fazer também alguns comentários, mas desta maneira, a gente finaliza um pouco essa visualização entre uma informação que está vindo do Grasshopper, está vindo passar aqui pelo programa Rhino, para poder chegar ao RhinoCam. E deixo com vocês aqui também a super dica, que é, quanto mais organizado estejam aqui os layers, mais fácil será o trabalho de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer comentário será muito bem-vindo. Obrigado.